Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, diante dos deuses, cantarei louvores a Ti. Voltado para o Teu santo templo, eu me prostrarei e darei graças ao Teu nome por causa do Teu amor leal e da Tua fidelidade. Pois exaustaste acima de todas as coisas o Teu nome e a Tua palavra. Quando clamei, Tu me respondeste. Deste-me força e coragem. Todos os reis da terra darão graça, Senhor, ao ouvirem as palavras da Sua boca. Cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Aleluia! Meu Deus amado, meu Pai maravilhoso, Deus glorioso, obrigada, Pai. Obrigada porque o nosso domingo chegou. Obrigada porque nós estamos aqui, Pai. Obrigada porque a Tua presença é real nesse lugar. Espírito Santo de Deus tem total liberdade nesse lugar, Pai. Tudo, tudo, tudo para a honra e para a glória do Teu santo nome. Abençoe, Pai, todas as pessoas que estão aqui. Hoje especial, te pedimos uma bênção especial para cada pai que está aqui, Deus. Que cada um seja um grande exemplo para os filhos, Deus. Mas nós sabemos que o maior exemplo é Tu, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por ser o grande exemplo a seguirmos, Deus. Senhor, mas te agradecemos porque Tu é o nosso Pai, antes de tudo. Tu és o nosso Pai grandioso, nosso Pai maravilhoso. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor interceptou a nossa vida, Deus. Obrigada, Senhor, pela nossa igreja, pela vida dos nossos pastores. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto como um bom perfume, Pai. Toma o pregador no Teu colo, te consagramos tudo que viveremos aqui nessa manhã, Deus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós cremos, Jesus, que o Senhor é o Deus que tudo pode, o Deus do impossível. Cremos que nenhuma muralha pode te parar, Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Geração pequeninos! Tem um versículo aí? Você pegou um fast pass no culto passado? Foi? Tem um versículo? Tem? 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 Então vem cá. Senhor é meu pastor, e não me faltará. Pera! Vem cá! Não! Passou. Perdeu, perdeu. E o que ela disse? Ei, você pegou? Amém? Fica conversando que você vai perder, viu? Já passou o primeiro. Amém? Próximo. Olhem para as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não juntam em celeiros. Contudo, o Pai que está no céu as sustenta. Não valem vocês muito mais do que elas? Mateus 6:26. Que lindo! Você voltou? Então vai, olha para todo mundo, olha para todo mundo. Senhor, meu pastor, ele não me faltará. É isso aí. Amém? Tudo bem? Por que preocupam com a roupa que vão usar? Vai lá lembrar e volta. Não tem problema. Não tem problema. Vai lá e volta. Tudo bem? Você vai falar algum versículo? Segura. Vai todo mundo junto? Ei, fecha a porta, Sheilinha. Vai. Você que vai falar? Não, você não combinou com ele. Você combinou com ele? Ah, não? Só veio junto. Antes de eu falar o meu versículo, eu queria falar para o meu pai que Feliz Dia dos Pais, papai. Que você eu acho que já faz um ano que você está aqui na igreja com a gente. Eu orei muito por isso. Ei, faz mais barulho, faz. Meu Deus!
Busque o bem e não o mal, para que vocês vivam. Assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Amós 5,14. Glória a Deus. Próximo. Obrigado. Você tem? Olha para todo mundo lá. Senhor, meu pastor, não me faltará. Salmo 23:1. Glória a Deus. Lembrou? Por que preocupam com a roupa que vão usar? Olhem, observem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. E Mateus... Mateus 6, 28. Glória a Deus. Sem mim nada poderei fazer. João 15:5. Nada podemos fazer. Tudo bem? Feliz dia dos pais. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são bem-aventurados os seus filhos. Provérbios 27. Obrigado, família linda. Vem, Nicolas. Salmos 23:3. O Senhor renova minhas forças e me guia por caminhos certos. Igreja, eu queria falar uma coisa para vocês. Como hoje é uma data especial para os pais, né? Feliz Dia dos Pais para todos os pais aqui, viu? Nicolás, vamos orar pelos pais? Você pode fazer uma oração pelos pais? Tá. Amém. Vai. Fala, avisa o que você vai fazer. Eu vou fazer uma oração pelos pais, tá? Senhor, eu quero trazer bênção para esses pais que veio nesse domingo para escutar essas palavras, para escutar a palavra do pastor, essa palavra abençoada, e receber a bênção que eles tinham que receber, pois hoje é um alegre e feliz dia para os pais. Amém. Obrigado, cara. Eita. Nós vamos sair de férias, pastora. Tá chegando a turma aí. Amém? E aí? Toma. Pai, a gente queria te dar Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, te amo. Agora a gente tem um versículo também. Pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Segundo Timóteo 1:7. Obrigado, cara. Vem. Vocês estão juntos? Glória a Deus. Então? Ele vai ficar aqui? É como se fosse o Espírito Santo com a gente, né? Ele fica do lado, né? Quando sou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12:10. Muito bom. Você. Peraí, fala de novo no meu ouvido. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. Obrigado, cara. Primeira vez, né? Primeira de muitas. Aí sim. Salmos 34:19. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Obrigado por essa palavra. Vem. Assada da céu, secada ninhane, assada gasturada, assim é nem do Deus, o todo assim antinha luz, o todo que cansar, assim o Jesus acessar, não se achou,
Mal? Amém. Glória a Deus. É que eu tô da Pink. É que ela foi lá pra Quênia. Já foi outro ter feito paz, verdade. Olhar o céu. Cacatina com arroz. Cacatina com arroz. Graça ao céu. Cacatina arroz. Que lá o céu. Cacatina com arroz. Amém. Amém. Eu fico imaginando que ele não está entendendo, está vendo o pastor assim, ó. Fala, como é que ele está entendendo, né? Eu também não estou, mas nós estamos recebendo, amém? For when I am weak, then I am strong. 2 Corinthians 12:10. Quando estou fraco, aí que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Que lindo, obrigado. Tradutor, tá vendo? Traduziu, porque eu estava igual antes, não estava entendendo nada. Você falou comigo. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Já estão ensinando uns aos outros. Você viu, Xelinha? Ei. Guardei a sua palavra, meu coração, não pegar de ti. Salmo 119:11. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. E é mesmo, Espírito Santo. Vocês sabem? A Gabi chama... Olha que privilégio. Eu não vou contar, não, senão vocês vão ficar com inveja. Pode contar? Só tem crente? Mas não, sentir, sente. Tem que ministrar. Então, ministra na sua alma. Mas o nome da Gabi é Gabriela do Espírito Santo. O nome dela, Gabriela do Espírito Santo. Aí botaram Moraes, né? Botaram Moraes. Mas é uma bênção, né? Pai e mãe, amém? Entregarei o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Salmos 37:5. Glória a Deus. Vem. Eu sei que nunca me deixou, eu sei, sempre está comigo, levando no meu coração do nosso ser. Eu sei que todas as noites nuvens vai caminhar leite e pondo no meu coração do nosso teu. Obrigado, linda. Ninguém tem amor maior que este, de dar sua vida pelos seus amigos. Provérbios 27:17. Obrigado. Xelinha, tá tudo bem aí? Tá? Acho que tem que ficar um lá no Geração Pequeninos lá para fechar a porta. A Xelinha abre e outro fecha lá. Amém? Eis que estou à porta e bato, se alguém me ouvir minha voz abrir, eu entrarei para cear contigo. Apocalipse 3:20. Obrigado. Quem mais? Xelinha, por favor. Você já falou, né? O Senhor é meu pastor, não foi isso? Vem, cara. Em tudo que vocês pedirem em oração, vocês receberão. Mateus 21:22. Obrigado, cara. De novo?
Vem. Ah. Ame uns aos outros, assim como eu os amei. João 13:34. Está muito feliz de vocês estarem aqui hoje. Feliz dia dos Pais. Vovô Tatá e vovô Adilson, A gente está muito feliz por vocês estão aqui hoje. Feliz Dia dos Pais. Glória a Deus, que privilégio. Você viu 3 Espíritos Santos, você viu ali? Vai, você vai conseguir. Você vai conseguir. Estenda as mãos para cá. Nós também vamos, em nome de Jesus. Senhor, obrigado. Obrigado por esse exército levantado. Obrigado, Pai, porque temos muito a ensinar, mas também a aprender. E eu não tenho dúvida que essa geração se coloca desse jeito, Senhor. Enquanto eu ensino essas crianças, eles aprendem de Ti, Pai. E isso é o mais lindo. É saber que não vem de nós, mas vem de um lugar maravilhoso, vem do Teu trono, do Teu coração. Abençoa essas crianças e abençoa essa geração que tem sido chamada, levantada, para também ensinar, e mais que isso, ser exemplo e referência. Usa eles e abençoa e cada um deles no nome santo de Jesus. Amém! Glória a Deus! Eu lembro das cartas de João dizendo assim: os meus mandamentos não são pesados. Quem bota peso na palavra de Deus é a tua incredulidade. Quem bota peso na palavra de Deus é o teu confronto. É quando você é mexido e quer ficar do mesmo jeito. Aí é pesado. Palavra dura. Dura, mas é para te amolecer. Duro é você. Duro somos nós, né? Por isso que a gente está, eu creio, numa semana de cura, né? Semana passada, quantos experimentaram ou estão no processo, em nome de Jesus ali, no processo de cura, desde a semana passada, recebi vários testemunhos, né, de pessoas que permitiram que Deus levasse, né, por esse caminho de cura, esse tratamento, né, esse processo que a gente começa a se ver refletindo ou manifestando uma ferida, manifestando um trauma, manifestando situações na nossa vida que até hoje estão definindo as nossas atitudes. Imagina algo que não é seu, que não precisa ficar em ti, né? Feridas que você mesmo coça, você mesmo tira ali a casquinha, falamos muito disso. E esse processo é lindo quando a gente começa a entender que esse médico dos médicos, ele pode curar, eu não tenho dúvida, né? E escutei e creio de pessoas que disseram que foram curadas no domingo. Pessoas que já mostraram, né, a cura durante a semana. Já viveram diferentes, já tiveram atitudes diferentes àquilo que sangrava. Mas também existe dentro de cada um de nós o processo, o tão chamado processo, que a gente sabe, mas a gente não consegue se colocar para ser processado. Se colocar para ser sacudido. Quando eu vi a primeira vez um processador de alimentos sendo usado, eu comecei a ver como Deus mexe com a gente. A Vivi do Wagner está aqui. A Vivi fala de uma maneira linda. Ela chegou para conhecer tudo isso, um testemunho maravilhoso, um testemunho maravilhoso que Deus nos deu como igreja. E uma das coisas que a Vivi conta, ela conta que é como se ela estivesse nesse processador. Ela está dentro de um tornado. E esse tornado sacode ela, esse tornado mexe, joga ela para um lado, joga para o outro. E um dia, ela contando isso, eu falei: Vivi, como é que você se sente? E ela disse assim: pastor, não quero sair disso nunca mais. É incômodo, mas eu sei que aquele processador, né, assim como muitas situações da nossa vida, a gente só conhece quando nós somos levados além dos nossos limites. E a cura também é assim. Por que você, por muito tempo, né, carregou, ou foi reflexo de algo que fizeram contigo, de situações que muitas vezes nem aquele que te feriu sabe? Quantos de nós, né, hoje é dia dos pais, quantos de nós carregamos, e hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui curado, em nome de Jesus, você vai sair daqui curado, com a paternidade que você teve.
você vai ver que o seu pai, e aí a gente não deve medir quem foi, ou, né, pastor, mas você não conhece meu pai. Eu não preciso conhecer ele para afirmar que se você crê nessa palavra, você vai ser curado. Independente daquilo que, e aí eu quero te levar e nos levar, porque hoje muitos são pais, né? Independente do erro do teu pai, independente, né, quando nós abrimos essa legalidade, chamo legalidade sim, quando nós abrimos para que cada um se explique, se justifique no pai que teve, eu estou abrindo para o outro também, que teve um paizão, mas errou numa palavra, errou num dia, um paizão que muitas vezes por conta de um castigo, que o filho não entendia que ia ser bom para ele, feriu o filho. Como é que nós vamos medir se teve um pai ruim ou um pai bom? Por quê? Por aquilo que eu acho bom ou ruim? Por aquilo que eu carrego? Pastor, mas tem coisas absurdas. Tem. Mas e aí? Nós vamos nos prender a isso? Nós vamos nos prender a julgarmos pais, mães, pessoas pelos seus erros? Dentro de um ambiente que nós sabemos que Deus quer fazer com que a gente viva o que a gente nunca viveu, que a gente seja curado de feridas que nós muitas vezes nem sabemos. Olha que incoerência a gente medir, mas não querer ser medido. Olha que incoerência a gente falar dos nossos pais, mas aí eu falo por mim. Quem é pai aqui sabe. Você já foi dormir muitas vezes doendo pela medida de um conserto a um filho? Pela medida de um castigo, de uma voz? Quantas vezes eu fico vendo, sabe, situações que depois, infelizmente, vai chegando uma conta que você por mais, né, e aí, claro, tem que quebrar diante de tudo isso, né, um orgulho de dizer, muitas vezes, se escondendo em feridas, mas eu fiz o melhor que eu pude. Mas também eu dei até o que eu não tinha. Ok. Mas a primeira coisa para a gente ser curado é a gente reconhecer que erra. A primeira coisa para a gente perdoar é a gente entender que a gente foi perdoado. Escutar uma palavra e você ter a revelação dessa palavra, isso quer dizer que Deus te perdoou. Porque antes, era tão distante esse Deus, que por mais que a gente achasse que Ele estava perto, a gente não ouvia Ele. Mas agora, dentro desse processo, a gente tem a certeza, a convicção de que Deus não está tão distante, mas está tão perto que a gente passa a ouvir. E a consequência do ouvir Deus é justamente a gente começar a não mais olhar para os outros, mas olhar para nós. É muito mais eu não olhar para as coisas que meu pai não me deu, as coisas que meu pai fez que eu não gostei, mas aí agora a ver coisas que eu não via, a abrir mão das coisas que eu queria, enxergar um Deus, e a gente vai falar hoje dos patriarcas. A gente vai falar de Abraão, Isaac e Jacó, que diante de uma promessa, de um chamado de Deus, de sair de dentro dele, de viver as coisas do Senhor e não da parentela, de viver as coisas que Deus tinha para ele e não aquilo que ele carregava dos pais. Cada um de nós, sabe, uma das feridas que nós temos, muitas vezes, é enxergar os nossos pais para querer dar continuidade. E mais ainda, feridas que nós colocamos nos nossos filhos quando queremos que eles vivam o que a gente não viveu. O que eu não fui, agora meu filho, você vai ser o que o papai não foi. Não, mas peraí, a vida é dele, ele vai ser o que ele tem que ser, e não o que você não foi. Enxergar que muitas vezes, por mais que você queira bem, você pode estar estragando. Expectativas que você frustrou em você, que você quer que o seu filho agora te alegre tendo. Você está entendendo? Nós vamos carregando isso dia após dia. E quando a gente vê, quando Deus nos chama, quando Deus fala, sai desse lugar. O tempo todo ali, Abraão saiu para ser curado. O tempo todo a gente vai ver um Isaac, fruto dos erros do pai, Abraão, de um homem que foi chamado, de um homem que Deus falou, você vai ser uma bênção. Gênesis capítulo 2, Deus convida Abraão a sair daquele lugar, Abraão ainda, e diz, você vai ser uma bênção, eu vou te abençoar. Ele recebe aquilo e sai. Lá em Hebreus capítulo 11, você vai ver, Romanos capítulo 9, você vai ver, como Abraão hoje nós somos chamados como filhos daquele que é o pai da fé.
Um homem que recebeu um chamado, não sabia para onde ia, e saiu. Ele liberou dentro dele feridas, passado, parentela, para viver o que depois nós entendemos, ministrados, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa. E aí vem a missão mais difícil, e os dois se tornarão uma só carne. Eu preciso deixar, Deus sabia que muitos deixariam porque o pai não prestou, deixaria porque o pai não fez nada, deixaria porque o pai foi um péssimo exemplo. E Deus fala, mas espera, existe um mandamento com promessa sobre a sua vida para dias melhores, dias felizes. E Ele não fala para um pai bom, Ele fala, honra teu pai e tua mãe. Deus nos chama o tempo todo para que a gente não tenha saída. Por isso que o caminho é tão reto, que você que quer ser um bom pai, você que quer se orgulhar de ter recebido, a Bíblia fala no Salmo 128, presentes de Deus, um filho, flechas para você enviar teu filho. A Bíblia fala que tem sobre você uma responsabilidade. Mas cada vez que nós vamos entendendo esse chamado, a gente precisa se colocar nesse lugar de humildade. Esse lugar que, se a gente não aprender de Deus, o Pai perfeito, nós vamos muitas vezes nos achar perfeitos demais até para os nossos filhos. E aí eu vou ser um pai tão arrogante que o meu filho não vai querer ser como eu. As crianças hoje estão aprendendo sobre João Batista. Aprender sobre João Batista é aprender sobre humildade. É aprender um cara que foi chamado para abrir o caminho para o Senhor. Um cara que tinha discípulos. Um cara que batizava. Um cara que era conhecido. Mas quando alguns vinham para enaltecer João, ele dizia assim, vem um que é muito maior que eu. Quando alguém vinha para trazer ciúme, inveja, divisão, e dizia, os seus discípulos estão seguindo ali agora um que está falando que é o Cristo. E João se alegrava e dizia, deixa eles, eu não sou digno nem de desatar. Ele é muito maior e desde o início ele sempre foi prometido. Eu estou apenas abrindo o caminho para ele. Curado. João, hora nenhuma, na missão de ser o 01 ali, para a chegada do Senhor, João nunca se colocou nesse lugar. Ele falou, o que eu estou fazendo é muito pouco perto do que ele pode fazer. E aí os nossos filhos estão lá aprendendo, agora na minha idade, os meus netos, os meus filhos não aprenderam isso cedo. Até hoje, estão aí, recebendo, cuidando, né, para que as feridas que eu fiz, Flavinha fez, geramos nos nossos filhos, eles estão aí sendo cicatrizados. Você pode dizer um amém? Amém. Amém. Obrigado, Emílio. Seu filho também, amém? Cuidado para não ser só no seu, né? No do outro a gente se alegra também, amém? E eles estão ali aprendendo sobre humildade. Aí chega em casa, você pai, você começa a ensinar seu filho sobre arrogância. Você começa a ensinar o seu filho sobre prepotência, sobre autoritarismo. Por isso que quando a gente chega nesse dia, é bom celebrar, comemorar, mas deixa eu te falar. Você nunca vai ser um bom pai, se você não for o melhor marido. O engano do mundo é alguém que acha que sozinho vai cumprir uma missão que Deus deu para duas pessoas. É impossível a gente achar que eu sou um paizão, mas os meus filhos não vão ver eu honrando a minha esposa. É impossível eu ser um paizão, e quando perguntarem para o meu filho dizer, não, eu não quero casar não. Eu vi o meu pai brigando com a minha mãe. É impossível a gente achar, e muitas vezes, por engano, por feridas, nós queremos presentear os nossos filhos sem ser a presença. Nós queremos dar um brinquedo, mas não queremos brincar junto. Nós queremos dizer, vai filho, papai te deu, vai brincar, porque eu preciso discutir com a tua mãe. O mundo espiritual, ele é muito mais real.
E aí eu fico perguntando, sabe, que lugar é esse que nós estamos agora, que independente das nossas falhas, que pai que queria errar? Fala para mim. Que pai que queria deixar feridas nos filhos? Quantos de nós hoje lutamos para ter uma relação com Deus porque não tivemos com o pai? Quando Deus, e aí está a perfeição das coisas, quando Deus fez, projetou tudo isso, Ele falou: ei pai, você vai ser a referência do que os seus filhos serão comigo. Você precisa ser esse pai que vai levar. E quantos de nós não levamos, não somos a expectativa dos filhos em Deus, não somos o exemplo da relação que nós queremos, isso é que é pior, dos nossos filhos com Deus. Eu não quero os meus filhos e os meus netos confiando em mim, eu quero que eles confiem no Senhor. E imagina eu na força do meu braço, fazendo tudo para os meus filhos e para os meus netos, e dizer a eles: confia no Senhor, confia no Senhor. E eles olhando e dizendo: nossa, vovô, o papai faz tudo para a gente. Mas confiar no Senhor é eles me verem de joelho dobrado. Confiar no Senhor é os meus filhos chegarem e falarem: ei, pai, vamos orar para Deus dar. Sabe, se a gente quiser ser um bom pai, você precisa apresentar ao teu filho o teu pai perfeito. O pai que vai corrigir, porque quando a gente vai ver os patriarcas, e veremos em nome de Jesus, a gente vai aprender homens que falharam, homens que erraram, homens que receberam uma promessa. Deus falou com Abraão: você vai ser abençoado, eu te darei, você será, estarei contigo. Deus chama Isaac, confirma essa promessa: ei, eu sou o pai, eu sou o Deus do teu pai. Agora escuta, Isaac. Plá, plá, plá. Aí chega para Jacó e fala: ei, Jacó, o negócio é o seguinte, eu sou Deus de Abraão e de Isaac. Agora, Jacó, se você for comigo. Então ele dá a promessa para o avô, mas ele vai lá no neto e diz assim: ei, eu não tenho neto, bisneto, eu tenho filho. Se você me ouvir, se você me escutar, o que eu estou falando para os teus pais, vai chegar até você. E a gente vê esses homens que receberam isso, deixa eu te dizer, mentindo. Abraão, depois de receber essa palavra, chegou ali por 2 vezes, Gênesis 12 e Gênesis 20. Você vê Abraão mentindo sobre Sara. Não é minha mulher, não. Depois de receber uma promessa que Deus ia dar tudo para ele, olha esse pai. Olha esse pai, que depois que libera ali, Deus fala que vai abençoar. Ele escuta a esposa dizendo: ei, tem H, vamos fazer do nosso jeito. 75 anos começou Abraão. E aí, Sara vira e fala: eu sou estéril. Deus falou que vai te abençoar, Deus falou que vai fazer. Mas Sara vem, e aí está o nosso processo de ser pai, de ser mãe, de ser o nosso natural, e não confiar naquilo que nós estamos ouvindo, não experimentar, e pior, não esperar. E mesmo diante dessa palavra, esse pai vira e fala: não, vamos dar um jeitinho. Então vem H, e ele é pai também de Ismael. Aí eu te pergunto, é lindo falar Abraão e Isaac, mas como é que Ismael ficou nessa história? Porque ele também tinha um pai. Como é que Ismael fica diante de uma situação que aconteceu depois com Sara? E Sara fala: eu quero que ela vá embora. E Abraão, diante do filho, fala: mas espera não, ela precisa ir embora, eu não quero ela aqui. Você já leu a história, você sabe. Nós estamos falando de um filho que também estava vendo o pai, assim como Isaac. Olha esse pai. Um pai que mentiu, um pai que não esperou, não confiou em Deus e tentou dar o jeitinho. Quantas vezes nós pais queremos dar o jeitinho? Quantas vezes, lembro de uma história tão simples, mas fala muito. Quando, me permita, o nosso jeitinho de pagar metade. O seu filho tem 8, já paga inteira, você fala: filho, fala que você tem 7. 1,40 m para entrar na montanha russa. Filho, na hora fica na pontinha do pé. Que exemplo é o seu? Eu estou dando exemplos aqui de como a gente quer dar jeitinho, mostrar que através da nossa sabedoria, nós estamos ensinando mentira para os nossos filhos. Através
nosso amor por eles, nós estamos falando, filhão, engana que vai dar certo. Não espera você ter 1,40 m não, filho, o papai vai dar um jeitinho. Não espera não, que o papai é sábio. Assim é a nossa paternidade. Aí nós vamos vendo, sabe, um Deus que chamou esses homens e nos chamou também, amém, papai? Um Deus que está vendo as nossas casas, um Deus que está... Agora, diante de tudo isso, eu te pergunto, o que vai nos diferenciar desses homens? A nossa teimosia. O que vai diferenciar é quando nós ouvimos Deus e quando nós reagimos ao ouvir Deus. É um Deus que está falando com a gente hoje, e qual a sua resposta hoje? Não é a tua resposta com relação ao que Deus está falando, e você está ali se remoendo, tentando dizer, não, mas a gente só ia dessa vez, nunca mais ele ia andar numa montanha russa, se não fosse nesse dia, eu não sei quando ele ia de novo. Vai justificando para você ver se você conhece Deus. Não vai. E aí a gente vai fazendo uma paternidade, algo que custa, algo que precisa ser gerado investimento, algo que é eterno. E aí a gente olha, e aí eu me pergunto, e me perguntava, e continuo me perguntando, o que eu tenho deixado dos meus filhos? O que eu deixei? Será que numa dessas intimidades dos meus filhos com Deus, em algum encontro, alguém não vai escutar, meu pai já era pastor. Meu pai estava no altar, mas um dia ele deu um grito comigo. Eles não vão entender os gritos. Agora eu te pergunto, será que precisa gritar? Pastor, precisa, você não conhece meu filho. Eu preciso aumentar a voz, porque pelas 6 vezes que eu falei baixo, o meu filho não ouviu. Eu tenho um negócio para te dizer, que o Senhor seja contigo. Porque você vai precisar do Senhor. Quando o teu filho não ouve, você precisa levantar a voz. Mas isso, você precisa ser inocente nisso. Você precisa carregar dentro de ti um amor que Deus vai saber que é para o seu filho te ouvir. E não é para você ferir ele com o que você está carregando para trás. Só o Senhor sabe disso, porque nós mesmos não sabemos quando derramamos, quando machucamos, quando abrimos a nossa boca para ferir. A paternidade, ela é algo celestial, e não é à toa que Deus nos chama para entender Ele. Você vai ver cada vez mais um Deus que chama essas pessoas, e diante das características de Abraão, diante das características de Isaac e de Jacó, Ele constrói nesses caras. É lindo quando você vê, por exemplo, em Gênesis capítulo 30, coloca por favor, Rafa. Gênesis capítulo 30, olha, nós vamos chegar lá dentro de um contexto, mas quero te adiantar. Versículo 27. Quando ele diz: Labão lhe respondeu, deixa eu mudar aqui a versão, diz assim: Labão respondeu: se mereço seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Olha isso. Diga-me qual será seu salário, e qualquer que seja o valor, eu pagarei. Jacó respondeu: o Senhor sabe como trabalhei arduamente a seu serviço, e como seus rebanhos cresceram sobre os meus cuidados. De fato, tinha pouco antes de eu chegar, mas a sua riqueza aumentou consideravelmente. O Senhor o abençoou por meio de tudo que eu fiz. Mas e quanto a mim? Olha Jacó. Nós vamos caminhar até esse lugar. Eu quero te levar a esse lugar quando Jacó diz: quanto a mim? Quando começarei a cuidar de minha própria família? Coloca NVT, Rafa. Por favor. Jacó para e diz: mas e quanto a mim? Deus é comigo? Labão vai falar: eu fiquei rico por conta de você. Eu estou vendo que Deus te abençoa. Eu estou vendo que Deus faz. Eu estou vendo o teu encontro com Deus. Quando Deus falou contigo que estaria contigo, que essa terra ia ser sua. Mas aí ele fala: e quanto a mim? Ele diz: está tudo acontecendo, mas e quanto a mim? Quando é que eu vou começar a cuidar
da minha família. É esse processo onde nós vamos cada vez mais conhecendo esse Deus que quer nos levar e já vem nos abençoando. Sabe, não é quando você tiver uma família. Não erre os erros daqueles que não se prepararam antes. Se você quer uma família, aprenda sobre família. Se coloque para aprender sobre família. Senão você vai pagar o preço do atraso. Nós, na realidade, e aí falo de outras áreas da nossa vida, o mais lindo de Deus é porque você não sabe para onde Deus está te levando, mas Ele não tem dúvida para onde Ele está indo. E ao longo do processo, do caminhar, Ele já está construindo em você aquilo que você vai ser um dia. Quando chamou Abraão para ser o pai da fé, ele não imaginava, e o convite foi, sai daí. Olha a obediência para ser o pai da fé. Olha a obediência para que você possa ler hoje. Nos leva lá, Rafa, por favor. Hebreus capítulo 11. Olha o que fala desse homem, que recebeu um comando de Deus para sair. Recebeu um comando de Deus para viver a vida dele, o que Deus tinha com ele. Hebreus capítulo 11, Rafa, versículo 8. A Bíblia fala assim, ó, pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Olha isso. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Olha o que Abraão esperava. A Bíblia fala que pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. E assim uma nação inteira veio deste homem velho e sem vigor. Olha que ferida que muitas vezes nós carregamos dizendo, não, mas eu não sou. Eu não tenho. Eu sou o mais fraquinho da família. Eu tenho filhos mais bonitos. Eu tenho irmãos mais bonitos. Davi também tinha. A Bíblia fala que pelos olhos ali, Samuel falou, é esse aí, ó. Esse forte, esse bonitão aí, esse é o que é ungido do Senhor. Não era. Era Davi, que estava lá pastoreando. Ele já estava cuidando. Ele já estava lá tendo as experiências dele com o urso, tendo as experiências dele com o leão. E quando ele vê Golias, o mais lindo é que a Bíblia, nós falamos isso, Davi não falou. Gigante. Nós é que chamamos Golias assim. Davi não chamou ele de gigante. Chamou de incircunciso. Quem é esse aí? Ele não conhece o meu Deus, não? Ele não botou tamanho em Golias. Porque tamanho tinha o Deus de Davi. Quando, glória a Deus, as nossas feridas, elas nos fazem colocar tamanho nas coisas. Elas nos paralisam, enquanto um exército inteiro, me permita, feridos por conta da guerra, com medo de situações que já viveram, carregando histórias contadas para o teu cérebro ficar, sabe, anestesiado. Davi chegou ali e tinha ido lá para levar comida para os irmãos. Quando se deparou com aquilo, mas o Deus que estava com os patriarcas também estava com Davi. E deixa eu te dar uma boa notícia, está contigo. É o mesmo. É o mesmo, Bia, é o mesmo. E aí nós vamos carregando agora o quê? O que está acontecendo ou o que Deus já fez em outro tempo. O que eu vou crer? Eu vou crer no que está acontecendo comigo, sabe, tirando as minhas casquinhas, lambendo as minhas feridas. Nem um cachorro pode lamber as feridas dele. Um dia, eu lembro, a Valentina, não sei o que aconteceu, não lembro. Estou lembrando agora, mas não consigo lembrar tudo. Vigia, Mia. Mas ela se machucou. Estou tentando. Cirurgia, ela fez uma cirurgia. Obrigado, Mari. A Mari está tão curada que está cuidando até do cachorro dos outros, você viu? Aí sim.
Tá vendo, Bia? Você startou aqui, a Mari foi lá, fui eu. Mas curada, ela disse, não fui eu. E aí, ela lambia os pontos da cicatriz. Levamos o veterinário pegou um guarda-chuva, botou na cabeça dela, e ela ficou um tempo com uma proteção. Veterinário, como chama aquilo, por favor? Não entendi. Abajur. Eu chamando de guarda-chuva. Eu não ia achar nunca um abajur. Um abajur, sem lâmpada, né? E aí bota na cabeça da cachorra para a cabeça não mexer a ponto dela chegar com a língua nas feridas dela. E aí eu te pergunto, quantos de nós, por favor, olhe para você, quantos de nós continuam lambendo as nossas feridas? Quantos de nós estamos hoje, no Dia dos Pais, vivendo uma ferida, lembrando do pai que você não teve, do pai que te botava de castigo, do pai que não te deu um parabéns no seu aniversário? Quantos pais têm assim? Lembro um dia, não sei se contei aqui, eu viajava, foi aqui que eu viajava para Belo Horizonte para ver meus pais separados, desde os 4 anos de idade. E aí eu viajava para Belo Horizonte com aquela cartolina. Quem é do meu tempo aí, não sei hoje como é. Mas na época te botava com uma cartolina gigante, dizendo, você está sozinho. Olha que trauma. Hoje ia falar assim, meu Deus, não faz isso com a criança. Como é que você vai botar ali que ela está sozinha, ela vai sentir medo. Mas você carregava um negócio menor, desacompanhante. Todo mundo tinha que olhar para você e falar, esse aí tá... E te botava no avião, alguém te levava, alguém te buscava. E quando chegava lá, na minha história, o meu pai tinha que me buscar. E aí entregava para o meu pai. Minha mãe me botava aqui, meu pai me pegava lá. Isso já tinha acontecido várias vezes. Numa dessas vezes, cheguei eu em Belo Horizonte, 3 da tarde. Quando eu saí na expectativa de ver meu pai, cadê meu pai? Olhei para um lado, olhei para o outro. A moça disse, e aí, menino? Desacompanhado. Cadê teu pai? Você não é filho meu, não? Bora, eu tenho que te entregar. Acha ele aí. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, 3h30, 4 horas, me levaram para uma salinha, 5 horas, 5h30, 6 horas, 6h30, 7, eu na salinha. Já tinha passado um monte de cuidadores de menor. 11h30 da noite. Chega meu pai. Filho! E eu disse, pai! Ai, pai! E no dia que eu contei, a pessoa falou assim, como é que você lidou com isso? Eu falo, rapaz, eu não sei como eu lidei com isso, mas eu sei que eu não trouxe isso. Eu não tenho essa ferida. E eu lembro, orando, sabe, perguntando para o Senhor, por quê? Por que na outra viagem eu quis ir? Por que na outra viagem eu falei, mãe, me coloca, se meu pai não me buscar, eu espero. Porque, sabe, as coisas que foram feitas, naturalmente, meu pai trabalhava demais. Eu tinha esse olhar, eu sabia que ele trabalhava demais, sabia que ele começava cedo e só parava às 11h30. Os meus olhos contemplavam isso, por várias vezes eu andava com ele o dia inteiro no trabalho dele. Quando ele chegou e falou, meu filho, me desculpa, só agora o papai conseguiu. Ele não falou, eu te esqueci. Depois, no outro dia, a gente conversando, ele falou, filho, quase que eu não lembrei de você, né? E eu disse, pai, você me esqueceu, né? Ele falou, esqueci. Eu cheguei em casa. E a mulher dele, na época, disse, cadê o Rodrigo? E ele disse, que Rodrigo? Ia ser muito, né? Aí eu não sei se ia, né? Se eu estava contando isso... Sem chorar. E o Rodrigo... Não é à toa que chama Confins, né? Quem já foi para Belo Horizonte sabe, Confins do mundo, o aeroporto, né? Mais 5 horas para me buscar. E me buscou, mas eu sabia quem era meu pai. Eu sabia, via o dia a dia do meu pai, os meus olhos contemplavam, meu pai não era de mentira, meu pai é de verdade. Meu pai não era aquele super-homem, aquele cara que se fingia de alguma coisa, não. Eu sabia os erros do meu pai, eu sabia os acertos do meu pai. Então, quando eu me vi naquela situação, aonde dali eu posso sair ferido, observa as oportunidades que você tem na vida. Os lugares que podem te ferir também podem te fortalecer. Os lugares que você pode sair falando mal, você pode sair sendo melhor. A escolha vai ser nossa e não é daquilo que você não conhece. É de como você está chegando e escolhendo para onde você vai. Eu lembro isso aí, Deus me revelando,
de ir para Belo Horizonte, tão curado e forte que eu falei, eu já sei, se meu pai não me buscar, eu vou pedir para lanchar em tal lugar. Eu já estava trabalhando com a hipótese que podia ter sido o trauma de nunca mais viajar de avião. O trauma de não confio no meu pai. Mas espera, o que eu acho mais lindo é a gente entender a identidade de pessoas. Primeiro, ele era meu pai, com os erros e com os acertos. Avaliar os pais que nós tivemos. Vai chegar num dia que você vai ser avaliado. E aí talvez não encontre os erros do seu pai, mas vai encontrar os seus. E o que doía nele, vai doer em você. Quando Abraão foi chamado para carregar tudo isso, ele vive tudo isso, e você vê a terceira, né, a segunda geração dele, Jacó. Depois de tudo, de experimentar ser abençoado, de todos os erros, porque ele também mentiu. Jacó, para você ter uma ideia, quero ler aqui para você, diante daquilo que você conhece, Gênesis 28, volta lá. Rafa, vamos voltar em Gênesis. Gênesis 28, capítulo 10. A Bíblia vai falar dessa promessa. Olha isso, nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumo para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar, e ali passou a noite, encontrou uma pedra para descansar a cabeça, se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu, e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, e lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu avô, Abraão, e o Deus de seu pai, Isaque. A terra no qual você está deitado, olha isso, lhe pertence. Vocês estão lendo isso? Lhe pertence. Olha a eternidade de Deus. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Olha agora. Eu a darei a você. Não, mas se me pertence, já me deu. Olha como Deus mexe com a gente. Olha como Ele te leva a uma fé, a gente vai ter ceia, até que eu volte. O que eu fiz. O Deus o tempo todo, Ele mexe não com o teu tempo cronos, mas com a tua fé em saber quem Ele é, o que Ele fez e o que você já recebeu. Quando Ele fala, eu te dei, você precisa falar, é meu. Eu te darei, não, você já me deu. Pela fé, já é meu. Quando a gente fala de cura, pastor, mas ainda está sangrando. Pela fé, o Deus do processo não é o seu processo, é o Deus que já te curou. É o Deus que vai fazer você hoje, depois de anos, sem ligar para o pai, de anos sem procurar o pai, de anos falando mal do pai, escolha outro jeito de olhar seu pai. E isso não tem nada a ver com teu pai. Não estou falando aqui que, sabe, no velório, não estou falando aqui no enterro, todo mundo fala bem, que quem olha ali fica pensando, meu Deus, ele não tinha defeito nenhum. Tinha, ele morreu com os defeitos dele. Mas naquela hora ali, sim ou não, você não escolhe olhar as coisas boas? Na hora ali, você vai falar, alguém tem alguma coisa para falar ruim aqui, do morto? Você já viu isso em algum velório? Eu nunca vi. Ei, você, te fez alguma coisa de ruim? Conta para a gente. Não, é aquela choradeira ali, foi ruim, não prestava, tinha gente orando para morrer. Mas se for chamado para falar, vai falar, eu lembro de uma vez, que eu liguei, ele foi lá. Ele não vai falar, mas ele era ruim, merecia morto, morreu. Não. Aí eu te pergunto, será que a gente vai deixar para ser curado ou para mexer nas nossas curas? Porque ao mesmo tempo, já vi, gente, a igreja trata isso. A igreja foi chamada para curar sobre isso. Depois que morre, aí que quer ser curado. Mas aí não tem mais o abraço. Aí não tem mais o tempo para ir lá e dizer eu te amo, o tempo para ir lá e falar, ei pai, deixa para lá o que você fez, deixa para lá as palmadas, deixa para lá os gritos, pai, deixa para lá, morreu. Então o que nós vamos fazer, porque a cura, ela precisa ser pela fé, onde aqui a gente está vendo, a terra no qual você está deitado, lhe pertence, eu a darei a você, aos seus descendentes, olha os teus filhos te vendo, mesmo que você esqueça, a Bíblia fala do teu filho no aeroporto. Do aeroporto é a minha versão, amém?
É o meu testemunho. Mas a Bíblia vai falar, mesmo que você esqueça, eu não esquecerei deles. Eu não esquecerei deles. Mas os teus filhos também não podem esquecer de Deus. Os teus filhos precisam lembrar, aqui é claro, quando ele fala do teu avô Abraão. Ei, Pipo, o Deus do teu avô Rodrigo. Mas eu estou velho, hein? Amém. Neto sobre sua vida. Você vai ser o vovô mais lindo, Maurício. Você vai ser o vovô mais lindo dessa igreja. Você vai estar, porque você vai estar forte. E aqui fala, seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul. Aí você vê ali, 4 mulheres deram filhos a Jacó. 4. A última, é a que ele amava, deu um filho chamado José. E a Bíblia fala que ele amava José mais do que os outros. Olha o erro do pai. Aqui fala, ei, Jacó, deixa eu te falar, você vai ser abençoado, você vai cuidar da sua família, vou te dar muitos filhos, numerosos serão. São muitos, 12. Mas você vai errar de novo. Porque você vai pegar, e aí eu até entendo, eu fico imaginando, já velho. Chega mais um. Talvez seja o sentimento de vô. Já velho, chega um. Não é filho, mas quem é vô aqui sabe. Seleno? Sim ou não? Quem mais é vô aqui, amém? Tem vô aqui? Eita, Seleno, nós estamos no culto errado. Amém. Sabe, aquela sensação. Gente, por favor. Aí vem os outros e falam, mas você amou mais. Mas espera. Eu tô hoje, o que eu tenho vivido com os meus netos, eu não consegui viver. Não foi por maturidade. Foi por N situações que hoje eu tenho para viver com o meu neto que eu não tive. Era outro tempo. É o tempo que o meu pai trabalhava de 6 da manhã até 11h30 da noite. Hoje meu pai não tem mais isso. Então, a hora que ele tiver um neto, ele vai falar, eu tenho tempo para meu neto, eu vou buscar ele na hora no aeroporto. Pode mandar aí que eu vou buscar. Agora, curado se eu mandar. Se eu falar, não pai, deixa, eu levo. Mas não é assim. Então a cura, aquilo que nós estamos vivendo hoje, especial com os pais, amém? Não deixe. Ah, meu pai, pastor, tem anos, e eu estou contando para você testemunhos que a gente já viveu. Anos sem falar com o pai, sabe? E bastou um telefonema para juntar tudo de novo. Porque antes desse telefonema tinha uma palavra de Deus dizendo, eu já fui lá. Quando Jacó volta, Deus já tinha ido lá, consertado tudo. A gente vai visualizando, sabe, esses erros. Mas a Bíblia fala que Deus estava com ele. E aí tem preferência. Essa preferência com os outros filhos gerou inveja. Não, é impossível, sabe? E é uma ferida a gente carregar e muitas vezes lamber ela, dizendo, mas eu criei os meninos igualzinho. É impossível, gente, por favor. Porque os meninos não são iguais. Então, uma hora você vai falar com um mais duro que falou com o outro, e ele vai lembrar do dia que você falou mole com o outro e duro com ele. Nós precisamos caminhar sabendo que mesmo diante desses erros, quero te levar, por exemplo, vamos voltar. Esaú e Jacó, pai, né, de José. Quando ele nasce ali, a Bíblia vai falar, Gênesis 26, Rafa, 7. Você está aqui, fica aqui, amém? A Bíblia fala assim, ó, versículo 7 de 26. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaque sobre Rebeca, sua mulher, ele disse, é minha irmã. Quem fez isso? O pai. Abraão também mentiu. As consequências que foram sendo geradas, as feridas que foram sendo geradas, ele diz, é minha irmã, porque teve medo de dizer. Agora, observa, vamos em Gênesis, volta, Rafa. Gênesis 25, quero te mostrar, para você entender, muitas vezes, os erros dos pais. A Bíblia fala no Gênesis 25, versículo 27. Os meninos cresceram. Isaac, agora pai. Esaú, olha as características. Não era ele, Isaac, querendo que os filhos vivessem a história deles. Cada um tinha sua história, suas características. Entenda isso para não ferir seus filhos. A Bíblia fala, os meninos cresceram.
Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Olha agora, Isaque amava Esaú, porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. E aí, vamos condenar? Por que amava mais um? Porque trazia, tinha um interesse? Olha nós pais. Aí eu te pergunto, por conta dos erros desses pais, a bênção do Senhor acabou sobre eles? Por conta do erro de nós pais, a bênção do Senhor vai cessar sobre nós? A consequência de tudo isso aqui é os patriarcas, que Hebreus vai falar, volta lá, Rafa, Hebreus capítulo 11. A Bíblia vai dizer claramente os heróis da fé, aqueles que encontraram o seu pior, aqueles que escolheram, que tiveram preferência, aqueles que viveram situações reais ou ao vivo, mas lá vai estar escrito o versículo 9, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, ali viveu pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade dos alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Olha agora, pela fé, Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim uma nação inteira veio deste velho homem sem vigor. Olha agora, uma nação numerosa como as estrelas do céu, e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé. E embora não tenha recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, olha a cura, gente. Eles não morreram dizendo assim: Deus, você me prometeu e não deu. Deus, você mentiu. Todos eles morreram na fé. Morreram fiéis ao Senhor. Morreram cumprindo a missão. Morreram com seus erros, com as suas falhas, com a sua naturalidade, mas morreram no Senhor. E a Bíblia fala que as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter uma própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhe preparou uma cidade. Sabe, aqui me leva, e eu quero te levar, quero ir contigo, para a gente pensar em duas situações. O que Deus tem preparando? O que Deus tem preparado e está preparando para a gente? Porque é que diante, e aqui a gente está vendo o erro dos pais, não entramos no erro do marido, de mentir, de entregar a esposa como irmã. O erro do pai. E aqui quando fala, né? Preparou uma cidade, pela fé Abraão a ser posto à prova. Ofereceu Isaque como sacrifício. Olha agora, Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. Uau! Embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Não é Ismael. A minha promessa é Isaque, não é Ismael. Não é o que você faz, é o que eu tenho para você. Sabe, pai? Pai que está aqui, escolha o que Deus tem para você. E o que Deus tem para você é: honra teu pai. O que Deus tem para você é: diante dos teus erros de pai, leve os teus filhos a conhecer o Pai eterno. Quando Abraão deixa essa descendência, quando Abraão é chamado, essa família sacerdotal, os patriarcas, Abraão está falando: diante dos meus erros, quando Deus for falar contigo, vai falar: o Deus do teu avô, o Deus do teu pai. O que significa Dia dos Pais para você? Se você não olhar os teus erros e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim.
Mas ao mesmo tempo você precisa encontrar Jesus dizendo que aqueles que querem alcançar misericórdia, misericordiosos devem ser. E aí agora eu quero que o meu filho entenda, mas eu quero olhar para trás e não entender o meu pai. Eu quero viver para cá, mas o para cá não. Honra, para que os teus dias sejam dias felizes, dias de paz. A Bíblia fala, e para mim é uma das coisas mais lindas, sobre fé, e não é à toa que ele é o pai da fé, é quando o versículo 19 diz: concluiu que, se Isaac morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. Ele ia matar. A gente fica preso. Nós ficamos presos em coisas tão pequenas. Meu Deus, mas como é que ele faz isso com Isaac? Olha o que ele fez. 3 dias, Isaac grande, viu? 3 dias andando para sacrificar o filho. E no coração de Abraão estava: eu confio tanto nesse Deus, que Isaac vai aprender sobre isso, porque Deus é poderoso para trazer o meu filho de volta. Eu vou fazer. Dependendo da tua ferida, você vai falar: nossa, mas que pai é esse? É o pai que antes de ser pai, ele era filho. É um pai. É um pai que antes que as coisas aconteçam para cá, elas precisam acontecer para cá. É um pai que sabe que o que vai ser gerado aqui precisa vir de cá. Ser pai não é fácil. Por isso Deus fez a mãe. Para andar junto. Auxiliar. O dia que você erra, a esposa está ali: meu filho, ô marido, faz isso com o filho não. Mas até isso Deus fala: faz em secreto. Não traz divisão para o seu filho sobre quem manda ou quem não manda em casa. A gente sabe disso? Agora. Deus é um Deus tão de detalhes, que a gente, diante desse grande ensino, eu te pergunto, quando Deus nos chama, né, e chamou Abraão e disse: Abraão, olha as estrelas. Quando ele chama para olhar as estrelas, eu creio que muitos de nós já olhamos os céus sem ver as estrelas. Quantos de nós já contemplamos um céu maravilhoso, mas não nos colocamos para olhar as estrelas? Pontos tão distantes, tão pequenos. Detalhes diante de um universo que Deus está falando: eu quero que você olhe para o detalhe. Quando ele fala da areia, a gente olha aquela areia como se fosse tudo uma areia, mas ele fala dos grãos. Olha onde Deus quer levar a gente. Ele não está falando de uma areia, como você até hoje enxergou, quando você chega no mar: meu Deus, quanta areia. Ele está falando: começa a observar quantos grãos. Sabe? Eu creio que muitas relações, não só na ascendência, mas na descendência, mudarão a partir de hoje com essa palavra. O que eu te peço é que você comece a olhar os detalhes. Que você não olhe o pai ruim que você teve. Olhe os detalhes. Não quero que você, na sua soberba, olhe o tão bom pai você é. Comece a olhar os detalhes. Porque eu não tenho dúvida que Satanás, porque não queremos, são nesses detalhes que Satanás fere os nossos filhos. Porque nenhum pai quer ferir um filho. É nos detalhes que nós carregamos as feridas dos nossos pais. Nos detalhes. Sabe, não é sobre um dia que você trabalhou e chegou cansado, mas talvez seja no detalhe de 3 minutos que você ficou com seu filho em casa.
Pastor, é difícil, eu trabalho demais. Usa 1 minuto que você tem com seu filho. Porque tem gente que está em casa e não usa. Detalhes. Diante de um todo, passa a ser tão detalhe que muitos de nós carregamos uma paternidade boa sem ter um pai bom. Mas se a gente for nos detalhes, a gente vai ver que ali tem princípios, tem correção. Porque se você fosse o mesmo do seu pai, você não teria a família que você tem. Ou, se você for o mesmo que o seu pai, e aí eu falo por nós hoje na igreja, ensinando justamente de onde nós temos recebido. Porque erros vão continuar. Mas o que a gente tem visto é que as promessas também continuarão. Isso é o melhor. As promessas também continuarão. Fique de pé. Eu quero orar por você. Fique de pé. Glória a Deus. Que o Senhor seja louvado. Feche seus olhos. Eu quero ler. E quero que você apenas escute. Quando Paulo, falando aos romanos, ele escreve assim: digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, e minha consciência e o Espírito Santo a confirmam, meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim, por meu povo, meus irmãos judeus. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Meu Deus. Eles são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles e lhe deu uma lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo, quanto à sua natureza humana, era israelita. E ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Versículo 6 diz: acaso Deus deixou de cumprir sua promessa a Israel? Não, pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Só porque são descendentes de Abraão, não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão. Pois as Escrituras dizem: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão. Pois Deus havia prometido: voltarei por esta época e Sara terá um filho. Este fato não é único. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaque e lhe deu à luz gêmeos. Antes de eles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele e as chama sem levar em conta as obras que praticam. Foi dito a Rebeca: seu filho mais velho servirá ao seu filho mais novo. Nas palavras das Escrituras, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Estamos dizendo então que Deus foi injusto? Claro que não. Pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo nem dos nossos esforços. Sabe, que Deus nessa manhã Ele tenha misericórdia da nossa paternidade.
mas que Ele nos dê misericórdia para ter misericórdia dos nossos pais. Sabe, eu não sei se um abraço, um telefonema, não sei se um pedido de perdão, se um almoço, se um presente amanhã, não sei. O que eu sei é que hoje Deus está nos curando como filhos e curando os nossos filhos, a gente agora como pai. Curve sua cabeça, que Deus te leve a esse lugar e que Ele tenha misericórdia de cada um de nós. Por favor, Léo. Escuto o teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Sinto tão amado por ti. Encontro em teu corpo